Então tá, boa tarde todo mundo, principalmente para os alunos que não estão aqui presentes, né? Tá bem reduzida a turma hoje. Esse vai ser nosso último encontro síncrono do ano, né? Não do semestre, porque a gente tem fevereiro ainda inteiro para estar trabalhando mais um tópico. E a ideia de hoje é comentar um pouco sobre as gravações que vocês fizeram, avaliação A2, e propor a nossa próxima avaliação através de um dos nossos temas, né? Essa unidade tem vários temas, então é mais um tema que vocês vão estar pelo menos fazendo uma introdução, um conhecimento introdutório, para que depois, lá na frente, vocês lembrem da existência desses tópicos e possam vocês mesmos, né, buscar essas informações. Eu tenho certeza que vocês têm capacidade e estão sendo treinados para isso. Bom, então sobre a avaliação número 2, os vídeos, né, não me é surpresa a qualidade do material, está cada vez melhor, né? Também vocês já estão repetindo essa atividade. Eu acho que a mensagem é essa, de vocês entenderem que quando a gente repete, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Vocês foram criativos nessa vez, mais do que das outras vezes até, porque justamente já dominam as ferramentas ou estão melhorando as ferramentas, então dá tempo de pensar em outras alternativas. Eu gostei de todo mundo praticamente, né? Acho que ficou muito legal, muito instrutivo. Deu para ver ali que o pessoal se embasou na legislação para aprofundar o conhecimento. Acho que esse que é o ponto principal. Para você passar uma informação, você precisa ler essa informação antes de mais nada. E além disso, né, teve aí a Daniele foi para campo, o Yuri que fez em formato de jornal ali usando criatividade, o pessoal que a Adriele também que entrevistou uma profissional da área do direito, o pessoal que fez a apresentação em slides, mas fez já um slide bem mais bem elaborado do que das outras vezes, bem organizado. Então ficou uma apresentação de muita qualidade. Então eu quero deixar o parabéns aí para vocês. É claro que o tempo não é o suficiente para a gente entender todas as legislações, né? Até seria um negócio muito maçante, mas eu acho que é importante vocês irem percebendo isso, né? Através de uma, vocês saberem que com as outras seriam ou teriam que buscar essas informações da mesma forma. Então, deixo parabéns aí para todo mundo. Ficou muito legal, fico muito feliz que essa turma comprou a ideia aí de fazer outras atividades, porque isso só tem a agregar a vocês, tá? Nesse processo de raciocínio aí, quando a gente usa vários formatos, o nosso processo cognitivo, ele só tende a ganhar, né, do que ficar sempre fazendo o mesmo modelo. Então, se despeçam desses modelos de avaliação, porque daí no sexto semestre, quando a gente for se ver de novo, no sexto semestre eu já uso outras avaliações, né? O sexto semestre vocês vão dar uma aula, vão ter que elaborar um plano de ensino para dar uma aula, né? Vão ver como é que tá do outro lado e outros formatos de avaliação aí que a gente vai fazendo, tá bom? E no próximo semestre a gente não se vê, né? Eu não estou em nenhuma unidade no quinto, vocês vão se livrar de mim aí, e aí no sexto a gente retorna. Bom, gente, então dando continuidade, hoje a gente vai falar da nossa terceira avaliação, e essa terceira avaliação exige um prazo menor, porque eu acredito que com as leituras na aula de hoje e a aula que vem vocês elaborando o infográfico, vocês conseguem atingir esse objetivo, para que a gente possa, em fevereiro, falar do nosso último tema, que é a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. Né? Então, vejam quantos temas a gente já viu. O tema de hoje, as normas regulamentadoras, eu acredito que vocês já tenham visto elas em algumas unidades. Por exemplo, manutenção hospitalar, ou algumas outras unidades que trabalham com isso. Ou pelo menos acredito que esteja isso no projeto pedagógico do curso. Mas a ideia hoje aqui é fazer o que a gente já tem feito. Leitura da legislação, não tem como você falar de uma norma regulamentadora se você não lê ela. E como é muito complexo e muito demorado ler todas, a gente vai fazer o mesmo formato da avaliação número 2. Eu distribuí uma NR para cada um, e a partir dela vocês vão elaborar um material gráfico, tá? Qualquer coisa me interrompam aí, pessoal, e vão perguntando, mas eu quero abrir aqui, antes de mais nada, só para a gente relembrar, fazer um reforço final aqui, porque eu não sei vocês, mas eu com essa questão aí de pandemia, isolamento, ficar muito em casa, minha memória não anda muito boa. E aí a gente acaba esquecendo tudo que a gente já viu. Então, lá no começo da unidade, a gente viu aquela questão do que é democracia, né? O que é um regime democrático, formas de Estado, formas de governo, os poderes, a questão da hierarquia das leis brasileiras, que a gente vai ver mais um pouco agora também, a Constituição em si, a história da Constituição, o ordenamento jurídico,
várias questões voltadas a esse ponto. Depois a gente tratou especificamente dos direitos individuais e coletivos. A gente foi falando depois também sobre direitos sociais e políticos, sobre os partidos políticos, sobre nacionalidade, e aí a gente foi indo, né? Falou também e viu um pouco sobre direitos humanos, a gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como só tinha uma aula aqui também, a gente não se aprofundou, mas basicamente o entendimento do que são direitos humanos, a gente também viu. Fez um link aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, essa proposta da ONU que muitas empresas estão abordando aí, inclusive o Instituto Federal faz parte dessa abordagem. Depois, né, a gente se propôs aí a pelo menos cada aluno ficar responsável por entender algum tipo de legislação, então vocês aí foram atrás da leitura e elaboração de atividade, tanto da Lei Maria da Penha, sobre uma lei específica do SUS, que aí todo mundo aí já deve ter visto nas outras unidades, né? Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito. O Código de Trânsito foi o Marcelo, né? Quem falou Código de Trânsito? O Estatuto do Desarmamento, o Código Eleitoral, o Estatuto do Torcedor e Saúde Suplementar. Ah, não, acho que foi a Grace, agora estou confundindo aqui, não lembro o nome de quem foi esse. Então, gente, aí é aquela ideia, né? Cada um apresentou um, mas quem tiver o interesse e precisar dessas legislações sabe que está aí e vocês podem estar buscando isso, né? E depois, mais para frente, então, a gente viu, vocês elaboraram, os seminários estão aqui, fizeram a avaliação dos trabalhos dos colegas, né? Acho que isso é sempre importante, porque obriga, entre aspas, todos a assistirem, né? A melhor forma de fazer com que todos assistam e entendam um pouco mais sobre outras legislações, e, ao mesmo tempo, prestigia o trabalho dos pares, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre mais um tipo de regulamentação, de mais um ato de legislação, que são as normas regulamentadoras. A ideia não é ficar falando aqui, tá, há muito tempo. Eu deixei um vídeo ali que assim que eu desligar aqui, vocês podem assistirem, desse Unis Treinamentos aí, mas ele é legal, ele tem 30 minutos, então vocês podem assistir ele rapidamente. E o mais importante ali é que ele trata tanto da norma regulamentadora número 1, como ele fala o porquê, né? Qual é o objetivo de existir normas regulamentadoras? Por que as normas regulamentadoras elas têm observância obrigatória, ou seja, é obrigatório o cumprimento delas? Mas antes da gente abrir isso, eu vou mostrar o site aqui do Ministério para vocês terem uma noção sobre isso. Então, a ideia de hoje é mostrar a avaliação, como ser feita, entender essas normas, né, que ao longo do tempo, com as necessidades do trabalho, elas estão aumentando, né? 2 anos atrás eram 36, hoje já são 37, e que vocês possam, cada um se debruçar em uma delas para entender, né, dentro do ambiente empresarial, a responsabilidade tanto do empregado quanto do empregador a nível de observância obrigatória dessa legislação, né? Ou seja, tem que ser cumprida, porque é passível de multa, de penas e de restrições, inclusive na questão trabalhista, né, da pessoa ser demitida por não cumprir as normas regulamentadoras. Prof, Oi? então, é que eu tava tentando abrir já a minha ali, só que não sei, eu acho que o link deve ter alguma coisa errada, ou não sei, porque tá fora ali. Não está abrindo? Não. O site do governo ultimamente está assim, tá? Mas vamos fazer aqui depois, quando a gente já testa por aqui depois, tá? Eu coloco o site aqui do Eu também não consegui abrir, professor, pelo celular, mas ainda não tentei pelo notebook. Tá, se não der, gente, eu vou colocar o link do Ministério do Trabalho ali e vocês vão entrar por aqui, tá? Aí fica mais fácil também. Mas eu coloquei lá no arquivo esse link ali também. Tentem entrar pelo link do arquivo depois ali. Eu tô tentando entrar pelo link do arquivo. Tá, mas não o link não o link do. Deixa eu abrir aqui também, peraí. Tem um específico do lado do teu nome e tem um outro que é o link lá do site do Ministério. Deixa eu ver aqui. A gente faz tão certinho, né, para dar os links ali, e aí o site resolve não abrir. Aqui abriu, ó, deixa eu ver do teu Yuri. Yuri. NR24, ó, tá abrindo. A explicação e depois a norma. Por aqui tá abrindo, tá, Yuri? Deixa eu só ver esse aqui de baixo. Ó, abriu. Às vezes é só no dispositivo móvel, tá? Os dois tu tentou no computador, Yuri? Eu tô pelo computador.
Ué, e por que abriu aqui então, será? Não sei, o meu agora eu tentei abrir de novo, tá carregando infinitamente. Tá, talvez alguma coisa lá no site, depois a gente dá, depois vocês esperem um prazo aí, deem uma olhada, mas é para dar certo, tá? Tem duas formas de acessar, então, pelo link aqui e pelo próprio site aqui do gov.br, dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, que aí ele faz um apanhado, uma explicação geral do que são normas regulamentadoras, e a partir daí tem as 37 normas ali. Uma foi revogada, na verdade, né? São 36 ativas, mas tem essa questão. Eu vou fazer só uma apresentação inicial aqui, pessoal, lendo o próprio texto aqui do site, e depois eu quero linkar isso com a questão das hierarquias das normas, tá? Porque eu vou mostrar dentro da Constituição, onde fala sobre isso, depois a gente vai para dentro da consolidação das leis trabalhistas, onde fala sobre isso, até chegar às normas regulamentadoras, só para a gente entender esse link, por que, que a gente sai da Constituição para a CLT e depois vem para as normas regulamentadoras, tá? Então, o que, que são normas regulamentadoras? Como as leis complementares, né, que complementam o texto constitucional, elas são disposições complementares ao capítulo 5 da CLT, ou seja, lá no capítulo 5 a gente vai ver, existe um capítulo voltado para a segurança e medicina do trabalho. Então, o legislador, quando criou a consolidação de lei trabalhista, ele pensou justamente na segurança e na medicina do trabalho também. Por isso, essa exigência, né, de constar especificamente normas que atendam públicos alvos de ações de prevenção, de segurança e medicina do trabalho. Por que ações e públicos-alvos? Porque quando a gente for olhar as normas regulamentadoras ali, vocês vão ver que elas são bem específicas para ambientes públicos e questões, né? Por exemplo, voltado para a área da saúde, voltado para equipamento de proteção individual, voltado para minas de carvão, enfim, tem várias áreas ali que são de exigência regulamentar. Por que, que isso acontece? Porque devido ao levantamento, devido à inspeção, devido à demanda social, essas são áreas que correm mais riscos de atuação. Então, por isso, elas exigem normas complementares para que possa ser atuado especificamente. A epidemiologia pode contribuir aqui, né? Porque quando você faz um levantamento de acidentes e agravos, você também está agindo no levantamento dessas informações para saber se algum agravo específico causa problemas onde uma norma regulamentadora pode estar auxiliando, né? Então, tudo isso está bem relacionado, bem elencado, né? O Brasil tem essa compreensão, né? O problema, às vezes, é seguir as normas, mas as normas no Brasil, elas normalmente são bem delimitadas, né? Elas atingem o espectro possível aí. Então, o que tem nessas normas, né? Elas consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores. Aqui é uma questão que, às vezes, as pessoas não se atentam. As normas regulamentadoras não são aplicáveis única e exclusivamente para empregadores, tá? Elas valem para os dois lados da moeda, tanto empregadores, tanto trabalhadores têm obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos em relação à garantia de um trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho, tá? Esse é o principal objetivo de uma norma regulamentadora. Então, as primeiras normas elas já foram publicadas lá em 1978, ou seja, ela já é antiga, né, através de uma portaria ministerial, e as demais foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar prevenção e segurança e saúde dos trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos. É interessante aqui, gente, pensem comigo, como a relação do indivíduo com o trabalho faz com que surjam novas normas em relação ao trabalho, né? Possivelmente daqui 5, 10 anos, a gente vai ter alguma norma regulamentadora aí tratando sobre o trabalho do indivíduo dentro da própria casa, né? Que vão surgir outros problemas relacionados a isso. Então, provavelmente terá uma norma regulamentadora falando sobre home office, né? Eu estou chutando aqui, óbvio, né? Mas a ideia é pensar, por exemplo, a NR que trata sobre ergonomia. Né? A ergonomia, apesar de ser o estudo já antigo na questão de movimento do indivíduo, causar lesão, né? Esse tipo de coisa, quando se tem um trabalho voltado para a área administrativa, por exemplo, dentro de escritórios, essa é uma preocupação que acabou sendo mais recente e que hoje, todo mundo sabe, atinge a população, quem trabalha, né? Sabe que existem lá os mapas de risco e tudo mais, onde a gente pode estar falando sobre essas questões. Então, né, foram visadas aí para assegurar a saúde dos trabalhadores através de segmentos econômicos específicos, dependendo da área de atuação.
A elaboração e essa revisão das normas, elas são realizadas atualmente por uma Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, então é um órgão federal, né, dentro do Ministério do Trabalho, que adota um sistema tripartite paritário. O que isso quer dizer? Que são feitos grupos por representantes do governo, de empregadores e de trabalhadores, né? Então é tripartite, são as três partes atuando, que é um modelo preconizado pela Organização Mundial de Trabalho, justamente na busca efetiva aí de atingir, né, a melhor situação possível dentro da questão de segurança do trabalho. E aí, gente, a gente tem as normas aqui, né? São várias normas, então a gente está falando aí de 37, mas antes da gente abrir essas normas, eu vou lá na Constituição, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Quando a gente entra na Constituição, no artigo 5º, né, quando a gente fala de artigo 5º, a gente está falando de direitos e garantias fundamentais, salvo engano, eu não lembro agora qual que era o inciso, deixa eu colocar aqui, do trabalhador. Tem um inciso que trata especificamente sobre saúde do trabalho, saúde do trabalhador. E é esse inciso que ele vai aqui, ó, tá? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Na verdade, eu me confundi, tá? Aqui a gente está falando de coletivo, então a gente está falando do capítulo 2 dos direitos sociais. Então, lá no inciso 22, a Constituição preconiza isso, que cabe, né, ao Estado, através da Constituição e aos indivíduos, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A própria Constituição deixa claro que será através de normas de saúde, higiene e segurança que a gente vai buscar atingir a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, veja, a gente tem claro na Constituição que lá o Constituinte, quando elaborou esse texto constitucional, ele deixou claro que essa era uma das questões preocupantes ou principais a nível de relação do social, né, da sociedade em si. E tem aqui essa perspectiva. Saindo daqui, então, a gente tem a norma superior à Constituição Federal. A gente vai para a consolidação das leis trabalhistas. Lá na consolidação das leis trabalhistas, a gente tem um capítulo, que é o capítulo 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Que trata sobre a saúde e segurança do trabalhador, dentro da consolidação das leis trabalhistas, que é uma legislação que a gente vai ver também ano que vem, dentro desse nosso tempo aí para tá. Deixa eu ver onde é que ela está aqui, o capítulo 5, né, que trata sobre medicina e saúde do trabalho. Aqui, ó. Capítulo 5. No capítulo 5, que trata da saúde e da medicina do trabalho, a gente tem, então, esse delineamento natural que aconteceu, né, através do que foi proposto na Constituição. Ah, professor, mas aqui olhando a CLT, e esse texto é de 1977, a Constituição é de 1988. Como é que isso aqui é antes da Constituição? A Constituição de 88 é posterior, né, ao início dessa redação. Mas vocês vão ver que esse texto, ele justamente traz essa proposta que é a anterior, mas as normas regulamentadoras vão vir justamente para trazer essa questão de observância obrigatória, né? Ou seja, será obrigatório se atentar ao que as normas dizem. Então, veja, a gente tem a Constituição, a gente tem a CLT, que trata sobre a importância disso também, através das relações de trabalho, e a gente chega às normas regulamentadoras, que vão ser documentos específicos, onde vão tratar especificamente de cada tema de forma separada, em alguns casos de forma conjunta, né, dependendo do que for o tema. Então, quais são os temas abordados dentro das normas regulamentadoras? A NR número 1 vai estar lá no vídeo, tá? Então, por isso eu quero que vocês assistam aquele videozinho, tem meia hora. Porque é a NR que faz exposições gerais, ou seja, ele fala sobre as demais, então, qual a importância dessa NR, o que deve ser seguido, o que deve ser pregado. Então, tudo isso dentro das exposições gerais. A NR2 foi revogada, né? não tá vigente. Depois a gente tem uma NR que trata sobre embargo ou interdição. Tem uma NR que trata sobre
os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e ele vai caracterizar quais empresas precisam adotar isso. A NR que trata sobre as comissões internas de prevenção de acidentes, não sei se alguém aqui já fez parte de uma CIPA, tá? Mas dentro de uma empresa é bem interessante você se propor a fazer parte. Alguém já foi cipeiro aí, não? Alguém fez parte de uma CIPA já? Eu também não. A CIPA é bem interessante, tá, gente? Quando vocês estiverem trabalhando, tiverem a oportunidade de fazer parte, quem pegou ali a CIPA, quem pegou a NR que trata sobre essa comissão, é a comissão responsável por fazer o acompanhamento, né, do cumprimento dessas obrigações, e tem uma eleição, né, é um sistema bipartite dentro da empresa ali, onde tem funcionários que são indicados pela empresa, pelo empregador, né, e tem funcionários eleitos pelos próprios trabalhadores. Eu fiz parte já de uma CIPA, é bem interessante, você acaba participando de cursos, né, de prevenção e combate a incêndio, de primeiros socorros, e tu tem algumas garantias ali também, de brigadistas, então é bem interessante. Tu trabalha com segurança do trabalho, Daphne? Ah, legal. Então, qualquer coisa aí, gente, consultem a Daphne, porque ela tem a obrigatoriedade de saber, tá? Mas voltando a isso, então, essa é a grande questão, né? É a proteção aqui, e a gente tem questões ali que tanto empregado quanto empregador precisam estar atentos. Outras, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a gente falou aqui agora, equipamentos de proteção individual, programa de controle médico e saúde ocupacional, o tal do PCMSO, que vocês, quando estiverem no ambiente de trabalho, vão saber melhor, né? Vocês vão passar aí por essa. Aí a gente tem alguns temas específicos, né? NR voltada para edificações, programa de prevenção de riscos ambientais, segurança em instalações em serviços de eletricidade, né? Então aqui a gente já tem um tema bem específico, uma NR voltada para serviços de eletricidade, porque provavelmente quando a NR10 foi proposta, a gente tinha casos de acidentes voltados especificamente para a questão de eletricidade, né? E a gente tem várias áreas de atuação que lidam com isso. Transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, também que envolve aí uma parte da gestão, quem for trabalhar na gestão de máquinas e equipamentos. Aqui uma questão mais industrial, né? Caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. A nossa região aí, por ser uma região fabril, se preocupa muito com essa questão. Fornos. Aqui são duas NRs que são interessantes quando a gente fala sobre atividades perigosas e atividades insalubres, né? Que são questões que têm um conceito diferente. Ergonomia, que eu acabei de falar aí para vocês, a questão da ergonomia também. A NR18, que trata sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Uma NR que trata só sobre explosivos. Uma NR que trata sobre saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Trabalhos a céu aberto, segurança e saúde ocupacional na mineração, especificamente. A NR23 trata sobre proteção e contra incêndios, né? A 24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. A 25, resíduos industriais. A 26, de sinalização de segurança. A gente tem mais uma aqui que foi revogada, que era a questão do registro profissional técnico de segurança do trabalho. A 28, que fala sobre fiscalização e penalidades, né? Quais são as formas de fiscalização e penalidade. A 29 trata especificamente do trabalho portuário. A 30, do trabalho aquaviário. A de 31, quando trata sobre o trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 32, que é uma que a gente tem que estar atento, porque trata sobre trabalho em serviços de saúde, né? A 33 trata sobre trabalhos em espaços confinados. 34 é sobre as condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. Podem ver que são áreas específicas. 35, trabalho em altura. A 36, segurança de saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. E a 37, segurança em saúde em plataformas de petróleo. Então, tá, a gente tem aqui todo esse rol, né? É um rol exemplificativo, porque isso aqui não impede que os agentes responsáveis por segurança não possam estar atuando em outras áreas também dentro disso aqui. E dependendo da normativa que cada um pegar, vocês vão dar uma lida nas legislações, tá? Por exemplo, deixa eu ver quem está aqui. A Daphne está aqui. A Daphne pegou a NR7, tá? Eu coloquei na ordem, tá, pessoal? Não fiquei escolhendo muito, não.
NR7 trata especificamente do PCMSO, então ela vai entrar aqui, vai ler, vai entender o que é essa norma regulamentadora, né? Para que ela serve, e aqui embaixo vai ter a legislação em si, a sua última atualização e a última vigência, ou seja, em 3 de janeiro de 2022 ainda vai ter uma vigência do novo texto, então já pode estar se baseando nisso aqui. Ela vai clicar, vai entrar na legislação e vai fazer a leitura, tá? Tem muitas tabelas, né, pessoal, porque essas legislações elas são baseadas, por exemplo, de ruído, né? Então, como elas são baseadas em ruídos, então tem as tabelas lá de quais são os toleráveis, os não toleráveis, para todos eles tem algumas informações interessantes. O que eu recomendo de vocês? Assistam aquele vídeo de meia horinha que tem ali, porque ele vai dar uma explicação geral do que é norma regulamentadora e vai falar sobre NR número 1. Depois, eu acho que vocês podem pegar os textos ali, vão clicando, dão uma olhada na legislação. Não precisa ler tudo, obviamente, né? Porque é muita coisa. Vocês vão focar na que vocês pegaram. Mas é interessante saber isso, pelo menos para vocês entenderem que quando for necessário, vocês sabem aonde buscar ajuda, né? Por exemplo, não vai dar para a gente fazer aqui, mas se a gente tivesse na aula presencial, a gente ia ler a legislação sobre NR que trata sobre trabalhos em alturas, depois a gente ia sair na rua do IFSC ali, e em 10 minutos a gente ia identificar um monte de problema, tá? Eu lembro que quando a gente estava em aula, até não tive problema com a gestão, mas eu saí com os alunos para identificar os problemas dentro da própria instituição. Então, a gente andou, o professor Robson causando intriga, né? Os alunos ficaram responsáveis por fazer um levantamento, por exemplo, dos extintores. Então, a gente foi verificar que o IFSC tinha extintores lá que estavam com a validade ultrapassada, e a gente fez um comunicado e entregou para a direção, né? Foi uma tarefa da unidade, mas acabou tendo esse efeito. Outras questões, né? Que se a gente for andar dentro dos ambientes, a gente percebe os problemas que podem acontecer, né? E a questão da segurança do trabalho, né, pessoal? Vocês sabem que é uma questão que a gente dá mais valor quando acontece o problema, né? Às vezes a gente vai deixando passar, achando que não vai dar nada. Por isso que existe essa preocupação normativa aí com a questão, tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? É texto, né, gente? É como se fosse texto de lei. Tem que fazer a leitura, senão não... Nada? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, vamos para a segunda parte, que é falar especificamente sobre avaliação. Quem já trabalha sabe que as empresas com uma quantidade mínima de funcionários, desculpa agora que eu não lembro se é 50, 100, tem uma tabela dentro das DNRs ali que fala sobre isso. Ela precisa, para além de tudo, também organizar a CIPAT, né, que é a semana sobre... Agora fugiu o nome. A semana sobre os trabalhos... Jesus, agora esqueci, gente. Depois eu acho aqui. Sem colaboradores, né, Daphne? Então, essas organizações, essa organização desses eventos, ela tem como objetivo conscientizar, né, tanto os colaboradores, os empregados, os trabalhadores, isso, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Desculpa, Daphne, a cabeça está boa, né? E a CIPAT, gente, é um momento que justamente se conscientiza o público interno, às vezes com a participação do público externo, sobre essa conscientização. Quem já participou de uma CIPAT sabe do que eu estou falando. Tem palestras, tem eventos, né? Tem várias questões de conscientização. A nossa proposta aqui é justamente que vocês elaborem um material gráfico, como se fosse um folder, como se fosse um material disponível para os funcionários ou para a população, sobre conscientização de segurança do trabalho. Mas a base não vai ser um evento específico, vai ser a ANR. Então, cada um ficou responsável por uma norma regulamentadora e vocês vão ter como objetivo divulgar essa norma. Aí vocês imaginem o que vocês quiserem. É uma empresa, então eu vou divulgar dentro da empresa, ou eu sou um agente público, né? Eu sou responsável pelo setor de prevenção, ou sei lá, de vigilância epidemiológica, ou de comunicação de uma prefeitura, de um órgão público, seja o que for, eu tenho que divulgar essa informação de conscientização, tanto privado quanto público. E aí eu tenho algumas regras que eu vou condicionar aqui, que vocês já conhecem, que é aquela mesma regrinha do infográfico, tá? Mas deixa eu abrir a avaliação aqui e vocês vão entendendo.
Então, cada aluno vai ficar responsável por elaborar e divulgar um infográfico, tá? Depois eu mostro aqui, gente, porque eu quero que todo mundo faça a mesma medida, tá? Que é aquele que a maioria já fez da última vez, é 800 por 2000. Depois eu mostro como colocar bem certinho lá. No Canva, modelo infográfico educacional. Sobre uma norma regulamentadora, né? Então, cada um ficou responsável por uma norma, as normas estão aqui, e vocês vão fazer isso através dessas normas. No site do Ministério do Trabalho e Previdência estão disponibilizadas as principais informações também. Então, se não estiver entrando o link lá, entra pelo link aqui. Total liberdade de criação. Explorem os elementos possíveis, imaginando que o material será divulgado em redes sociais e em meios de comunicação. Possíveis sugestões de elementos do material. O que vocês podem estar apresentando nesse material, né? Qual o tema da norma, ou seja, sobre o que a norma trata, objetivos da norma, né, os principais objetivos dessa norma, principais aspectos dessa norma, links, né, você pode incluir links para vídeos sobre o tema, para artigos, como se fosse um material complementar, um QR Code, é a liberdade de vocês. Exemplos de aplicação e utilização da norma, né? Por exemplo, alguém pegou lá a NR que trata sobre trabalho em altura, né? É um exemplo de utilização ou de não utilização da norma. E demais pontos que vocês considerarem importantes, tá? Então, é um material gráfico, cada um aí seria, digamos, uma agência de publicidade, né, individual, e vocês vão estar divulgando essa informação através de um material gráfico. E aí eu coloquei aqui, né, como gestores, imaginem e proponham a melhor forma de informar seus colaboradores e a todos os envolvidos sobre as NRs propostas. Então, cabem a vocês a fazer essa divulgação dessa informação da melhor forma possível. Dessa vez sou eu que vou avaliar, tá? E como que eu vou avaliar isso? Vai ser quatro pontos de avaliação. A qualidade gráfica, né? Eu sei que isso é bem subjetivo, mas eu acho que tem coisas que vocês já conseguem entender. Por exemplo, né? Olhem esse material aqui. Ele tem distribuição de parágrafo, tem alinhamento. Se tivesse imagens, a imagem também fica bem distribuída, tá? Aqui, claro, professor, ficou pequeno, mas para caber o link eu tive que colocar a tabela ajustada. Então, são preocupações que a gente percebe quando isso é feito. As cores utilizadas, né? Por exemplo, colocar um fundo vermelho com amarelo, né? Não combina, fica aquela questão de leitura ruim. Então, são várias as questões ali que podem ser vistas na questão da apresentação gráfica, né? Vocês fizeram no semestre passado, eu lembro da Sheila, porque foi um que eu coloquei como exemplo para outra turma, que ficou bem distribuído também. Mas eu queria deixar um desafio agora, que é vocês partirem do zero, tá? Não pegarem modelos prontos. Pegarem do zero uma criação total de vocês. É um desafio, eu não vou ficar controlando para ver quem pegou o modelo pronto e fez algumas alterações ou não. Mas como é uma turma que se puxa bastante, proponham para vocês mesmo esse desafio aí, de vocês criarem um material gráfico do zero, assim como se fosse uma empresa ou alguém criando do zero. Informações pertinentes e de acordo com a NR atualizada, né? Não adianta pegar coisa da internet ali com informações antigas sobre a NR. Então, por isso que entra direto no site ali do Ministério para pegar as informações atualizadas. Disponibilidade e acesso a informações extras, né, como a própria NR num link, vídeos, exercícios, entre outros. Então, colocar esses elementos no material é sempre importante para quem tenha curiosidade saber um pouco mais. E criatividade e curiosidades, né? Aqui é difícil de tu medir isso, mas a ideia é que vocês continuem sendo criativos aí, fazendo isso da melhor forma possível. Entregar esse material em formato arquivo ou imagem nas tarefas do SIGA, né? Eu já coloquei para entregar na próxima aula. E a aula do dia 20 é a aula final ali, a aula da semana que vem, onde vocês vão estar disponíveis aí para elaborar, finalizar e entregar esse material, tá? A ideia é finalizar ainda esse ano, eu tentar corrigir esse ano, e aí a gente só fica com uma avaliação para o ano que vem. Dúvidas? Nada? Pessoal, como criar um infográfico do zero, tá? Nas medidas que eu estou pedindo lá. Vocês entrando no Canva, só lembrar de almoçar antes de corrigir. A referência ali, né, também, né? Pior, Yuri, que isso faz... Tu tá tirando sarro porque eu comentei... Tá. Eu ia perguntar, tu tá falando isso porque isso eu comentei ou porque tu pegou do livro? Só para quem tá viajando, pessoal, o Yuri tem um livro ali do Daniel Kahneman que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e ele faz uma abordagem disso, com juízes, né, Yuri, que eu não lembro mais, faz tempo que eu li esse livro, que os julgamentos são diferentes dependendo da hora do almoço, né? Antes do almoço e depois do almoço, a tendência é
as decisões serem diferentes, né? Qual que é a proposta do livro, né? Que a gente tem, as nossas decisões, elas são influenciadas por diversos fatores que a gente ainda não consegue medir, né? Fatores psicológicos aí. Mas eu, mesmo não tendo significância estatística, eu concordo plenamente, tá? Porque a forma que eu lido com pessoas e com as avaliações de vocês antes de me alimentar e depois de me alimentar é bem diferente, tá? Tanto é que na sala de aula eu sempre levo umas barrinhas com açúcar, alguma coisa, porque eu começo a ficar mal-humorado e se eu não comer é difícil, tá? Tanto que na faculdade me chamavam de polipolar, né? A pessoa tinha vários polos aí, uma hora tá feliz, uma hora já tá bravo, daqui a pouco já tá bem de novo. E o Kahneman explora bem essa ideia aí. Bom, aqui, pessoal, vamos lá. No Canva, né? Como é que eu crio um design do zero? Bem difícil, né? Criar um design, tá escrito aqui. E aí, por exemplo, quem for aqui direto em infográfico educacional, ó, já vai ser o modelo que a gente quer. 800 por 200, que é aquele que vocês já fizeram, acho que todos dessa turma já fizeram certo da outra vez. Acho que uma pessoa só não fez o certo. Mas é o infográfico educacional, ó, 800 por 200. Clicou aqui, ele já traz o modelo padrão, certo? Ó, em branco. E traz vários modelos, né? Ou eu posso eu mesmo voltar lá, colocar criar um design, vir aqui em tamanho personalizado, ó, clico em tamanho personalizado e eu vou colocar, eu quero 800, não é 800 por 200, tá? É 800 por 2000. Pronto. Aí eu crio um novo design e ele está me dando esse design do zero aqui que eu posso estar elencando, posso estar fazendo esse meu material. Como eu falei para vocês, a minha ideia, a minha sugestão e a minha provocação é que vocês comecem a montar do zero dessa vez, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo. Não pegar nenhum modelo pronto e começar a montar um material todo do zero e a partir desse material aí vocês estarem falando sobre normas regulamentadoras, enfim, tem muita coisa legal nesse aplicativo, né? Tem coisa até demais que confunde a gente, que dá para montar um material bem bacana. Beleza? Perguntas, dúvidas? Beleza, eu não sabia que tinha essa opção lá. De pegar de branco, em branco? Acho que eu nem prestei atenção. É, legal, é mais difícil, né, gente? Porque quando tem ali uns modelos prontos, já dá uma ideia legal, né, do que fazer. Mas do zero é um desafio maior, mas vamos supor que não existisse o Canva, né, que a gente tivesse que criar do zero. Hoje em dia é tudo muito fácil, né, tudo meio pronto. E então fica esse desafio aí para vocês. Antes de finalizar, gente, vamos parabenizar a colega Daniele, que está presente, né? Ela foi eleita pelos pares aí a melhor apresentação. Eu acho que eu escolheria ela também pela proposta que ela fez, né? De ir a público, de ir a campo. Isso, as pessoas que nunca fizeram não imaginam o quanto dá trabalho isso. Tira a gente da zona de conforto, né? Sair em rua, conversar com as pessoas. Mas é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho legal. E para vocês também, né? Treinar, falar em público, não tem nada melhor do que dar uma desculpa, né? Assim, a gente está fazendo um trabalho da faculdade. Pronto, já vai perder ali a timidez e vai conseguir fazer. Então, ficou bem legal. Foi bem disputado, tá, gente? Porque normalmente, as outras vezes, o primeiro é lá em cima com vários votos. Dessa vez, a Daniela estava na frente, com dois votos a mais, ou 2 ou 3. Mas os demais também foram eleitos. Assim, isso significa que todo mundo fez com qualidade, né? E cada um foi escolhendo a fazer isso. Ela também deixou aí a coparticipação da Sheila aí na elaboração. Mas é isso, gente. Eu acho que todos ficaram bem legais, né? E eu só estou escolhendo um porque os livros estão cada vez mais caros. Não dá para ficar mandando livro para todo mundo, né? Se eu for mandar livro para os 200 alunos que eu tenho no semestre, não tem como. Só a Daniele vai demorar um pouquinho, tá? O livro que eu quero te mandar não está na promoção essa semana. Estou esperando as promoções aí, que eu tenho 4 livros para mandar até o final do ano para os alunos aí. Mas espero que chegue esse ano ainda. Fechou, gente? Então, tem atividade agora. Assistam aquele meia hora daquela palestra ali, daquele treinamento, né? Daquele técnico de segurança ali, que eu acho que está bem legal, está bem explicado a introdução e a INR número 1. E a partir daí vocês vão ler a legislação de vocês e vão elaborar o infográfico do zero. Tá, o desafio está aí, elaborar do zero. E compartilhem, né? Compartilhem com os colegas antes de me entregar. Manda para um colega e fala,
pô, vocês têm um grupo de vocês, manda lá e fala assim, pô, vocês acham que tá legal, acham que dá para melhorar, dá para deixar a imagem melhor, mais ampla, não ficar aquele negócio tudo no canto, assim, e nesse sentido. Fechou? Daniela, é sempre bom, né? Manda para os outros ali, cada um vai falando um pouco e vai dando certo. Então tá, gente, vamos em frente, né? Se eu não conversar mais com vocês, então eu desejo aí um bom Natal, uma boa virada de ano, com muita saúde, com muita paz, com muita sabedoria. Vocês estão passando aí do segundo ano do curso, né? Só falta mais um, vamos em frente, não desistam, desistir nunca é a melhor opção. E eu tenho certeza que vocês, pela turma que vocês são e pela forma e o respeito que vocês tratam os colegas e os professores, pelo menos no ambiente de trabalho, eu tenho certeza que vocês serão excelentes profissionais e fico muito orgulhoso de trabalhar com vocês. Tá bom? Bom final de ano e a gente vai conversando. Até mais. Aloha! Para você também. Tudo de bom.